Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Crer, o podcast da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou Gildásio Reis, sou capelão aqui no Mackenzie e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre adultização de crianças. É um tema que tem sido bastante discutido hoje nas redes sociais e para falar desse tema, ou seja, infância roubada, o problema da adultização das nossas crianças. Para falar sobre esse tema, nós temos hoje aqui conosco, no nosso estúdio, os reverendos Carlos Henrique, José Carlos Piacente Júnior e também o Bruno. É uma alegria para nós poder receber esses capelães aqui, onde nós vamos tratar desse tema tão importante para a nossa capelania. Muito bem. Nós vamos começar então, e eu quero... eu disse aqui que esse tema adultização, de fato, ele ganhou bastante projeção nesses últimos dias, depois daquela denúncia que um youtuber fez a respeito de vídeos sobre erotização das crianças. Então, isso tem sido muito discutido, vários programas tratando dessa matéria. Mas é importante a gente começar definindo o que nós podemos entender por adultização infantil. Quem gostaria de definir para a gente? Bruno? Eu creio que é um processo de antecipar algumas fases na vida da criança. Você propor que ela tenha uma postura de adulto e até mesmo sexualizando ela de maneira prematura, né? Há diversas maneiras de adultizar uma criança, como, por exemplo, você pega uma criança e põe na frente de uma igreja como se fosse um pastor. É uma forma de adultizar, né? Ela não passa pelo processo de maturação. E isso entra para outros aspectos, como, por exemplo, na sexualidade. Então, a igreja tem as suas dificuldades querendo adultizar crianças, seja meninos ou meninas, como também, fora, dentro do ambiente eclesiástico, a gente vê hoje até coaches mirins, que já se falam, né? Que eles falam sobre programas pessoais, planejamentos pessoais, e a gente fica assim assustado com o que estão fazendo com as crianças, que elas não passam pela fase da maturação, já querem que ela seja uma obra completa, né? E você menciona aí a respeito dos pregadores mirins, né? São crianças com 10, 11, 12 anos pregando como se fossem adultas, né? E, obviamente, que isso traz um prejuízo enorme para elas. Mas o que vocês podem acrescentar a respeito de adultização, sem entrar em como isso está sendo feito, né? Acho que a gente pode citar depois alguns exemplos. Com certeza a questão envolve queimar etapas. Ultrapassar limites. Cada um de nós tem um momento na nossa vida adequado para o aprendizado. A adultização é justamente aquele momento em que as pessoas queimam essa etapa e colocam sobre a criança decisões, condições que elas não estão prontas para tomar. Eu acho que, ainda que esse tema tenha surgido num momento muito conturbado, porque cheio de denúncias e tudo mais, isso é muito importante para nós que defendemos a fé cristã e a verdade das Escrituras, porque finalmente tem alguém falando alguma coisa que nós já temos falado e que diz respeito à criança e sua relação com a sua própria visão de sexualidade. A criança precisa ter tempo para isso, ela precisa amadurecer, ela precisa olhar as coisas de acordo com o seu próprio crescimento. Então, esse tema é extremamente necessário. Se tivesse vindo de um olhar da igreja ou de um cristão, talvez isso fosse desconsiderado. Mas veja como é que Deus faz as coisas. O tema foi levantado e ele é muito precioso para nós, porque o cristianismo tem mensagens muito claras sobre a necessidade de educar a criança conforme a sua condição. Não é verdade, Carlos Henrique? É verdade. Eu me lembro de um curso que eu fiz há bastante tempo atrás, no DENARC, sobre o uso de drogas. E um delegado do DENARC, naquela época, ele já falava sobre a questão da adultização. E ele falava que o grande problema, muitas vezes, são os próprios pais, e principalmente as mães, na relação com as meninas,
menina novinha já com seus 2, 3 anos de idade, a mãe coloca aqueles batons estridentes de cores extremamente fortes e coloca aquele tipo de roupa que não é de uma criança, já de uma menininha, às vezes totalmente sensual. E esse delegado dando aula para nós falou, e esse é um dos grandes problemas hoje, porque quando essa menina chega nos seus 9, 10 anos de idade, que ela iria descobrir esse tipo de coisa, isso já não tem mais graça para ela, ela precisa de uma coisa mais forte. E daí ela vai para o uso das drogas. Então ele estava falando sobre o uso de drogas e falando que cada vez mais cedo as crianças estavam usando drogas e a razão, já isso há 15 anos atrás, era a questão da adultização. É verdade. E é interessante, o Piacente colocando aqui que a igreja já vem falando sobre isso já há muito tempo, né? Não é de hoje. A coisa explodiu agora nessas 2 últimas 3 semanas, mas há quantos anos a igreja vem alertando sobre essa questão de adultizar as nossas crianças? É um problema sério. E as igrejas históricas, né, de teologia correta, elas desenvolvem as crianças nas suas faixas etárias, né? Exatamente. Desde a escola bíblica dominical, você tem lá o berçário, depois você tem faixa etária 1 e 2 anos, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. O material é preparado pelas editoras, pelos pastores, pelos professores para cada fase, depois pré-adolescência, adolescente, jovem, até que a pessoa fique adulta. Então você vê, a igreja respeita essa questão das faixas etárias, seguindo o preceito bíblico, né? Agora, o que a gente percebe hoje na nossa sociedade, na cultura hoje, o que a gente tem percebido que, quando você olha, você fala assim, olha, eis aí uma criança que está sendo adulta antes do tempo. Que exemplos nós podemos citar? Eu creio que 2 manifestações que são bem comuns na nossa cultura. Primeiro é a ideia do namoradinho, né? Excelente. A criança tem 3 anos, 4 anos, você diz que já tem o namoradinho. Não vê esse processo como algo que é para adultos, pessoas já formadas minimamente, né? E eu creio que, por exemplo, se eu falar da minha infância, eu cresci vendo alguns grupos musicais, né, de danças indecorosas na TV. E depois lançava-se a versão mirim. Não sei se vocês se lembram disso. Sempre tinha um grupo musical muito envolvido com dança e a versão mirim. E isso também acontece, gente. Nós temos que lembrar que esse processo acontece muito no mundo da música, né? E a gente vê depois que são pessoas quebradas. A gente pode lembrar do exemplo de Michael Jackson, que teve que se tornar um artista completo, um homem completo muito prematuramente. A gente vê como que isso mexeu com ele e ele cresceu quebrado. Alguns artistas como Britney Spears, por exemplo, que ela fala o quanto que ela sofreu na infância, e hoje se fala muito sobre isso, né? Então a adultização ela está vinculado a impor à criança uma atitude de adulto e especialmente vinculada a alguma coisa de arte. Parece que quando a criança faz é mais bonitinho e a gente quer empurrar para que ela faça isso, né? Ou a questão de criança que tem que ter responsabilidades em cuidar do irmãozinho. Talvez, não é? Mas com certeza a gente tem observado que a nossa sociedade muitas vezes se esquece que as crianças têm que tomar decisões conforme a sua idade. Sim. Conforme a sua idade. Então, que idade eu tenho para tomar uma decisão com respeito a temas sensíveis como sexualidade? Que eu tenho condições disso? Eu tenho condições de tomar uma decisão sobre namoro? Uma criança, ela precisa tomar as decisões que cabem a uma criança. E a sociedade realmente tem romantizado isso, deixado a coisa como se fosse bela e bonita, até que alguém percebe isso e traz o assunto. Você não pode criminalizar uma criança de acordo com as leis. Uma criança não pode votar. Exato. Uma criança não pode tirar carteira. Mas aí, a própria lei que é criada proibindo isso
acaba, às vezes, favorecendo Favorecendo outras outras coisas coisas. de interesses pessoais. Uhum. O grande perigo são esses interesses pessoais, os interesses direcionados, é um grupo, é uma pessoa, sabe? Então, isso é muito perigoso. A gente vê as crianças sendo submetidas a isso. E é nesse momento que a gente vê o papel da igreja fazendo tudo diferente. Mas muitas vezes acusada de vocês são moralistas, Exato, vocês exato, estão impedindo a liberdade das pessoas ou das crianças. Exato, Mas, na verdade, não. Nós ensinamos aquilo que a Bíblia já há muito tempo vem tratando. E eu não sei se vocês concordam, pode até ser uma besteira, mas no meu tempo de infância, e talvez o de vocês também, do Gildásio principalmente, o Bruno e o Piacente são mais novos, a gente não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje que a gente tem, com o propósito de defender, parece que as crianças estão mais expostas do que no nosso tempo. Exato. E essa adultização, ela em muitos momentos não é um processo consciente por parte de educadores e pais. Às vezes é inconsciente. Está passando isso, né? Exigindo da criança um comportamento, exigindo da criança uma fala, uma maneira de agir e reagir como adulto, mas de maneira inconsciente. E, às vezes o processo acontece dentro da sala de estar da casa. Claro. Quando uma criança, por exemplo, está assistindo com os pais uma novela. Então vamos imaginar um filme que não deveria assistir para a idade dela. Exato. Claro. E às vezes a adultização não é nem no sentido positivo, né? De adultizar no sentido de ensinar coisas boas, levar a criança a ler uma boa obra de teologia, de filosofia, de lógica. Sempre a adultização, na minha opinião, é levada para o lado da imoralidade, da sexualidade, Com certeza mexe da violência, muito, né, da vezes. violência Muitas vezes. né, das crianças que são usadas como aviãozinhos para fazer tráfico de drogas. Adultiza para o mal, não adultiza para o bem. Não que adultizar para o bem esteja certo. Talvez não, você antecipar algumas fases. Mas se fosse para o bem, ainda você estaria fortalecendo valores e princípios. Vocês se lembram daquela questão que envolveu o Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo, o MAN? De um homem nu. É verdade. É a obra de arte, né? Eles usaram aquilo ali, é uma obra de arte. Perfeito. E defenderam aquilo como uma obra de arte quando um homem nu estava ali à exposição e uma criança de 4 anos se aproximando daquele homem, tocando as partes dele. Olha só que coisa. E a mãe dando autorização para que aquilo estivesse acontecendo, porque é uma obra de arte. Será que aquela criança, naquele momento, ela tinha uma maturidade suficiente para entender que aquilo era errado? E dentro desse aspecto, né, a gente está falando só que é arte, como se a arte não envolvesse de algumas formas os nossos desejos também, e pode despertar um desejo prematuramente numa criança. Claro, então, a manifestação artística também envolve desejos, ensina, há uma comunicação por meio da arte, né? E o que é mais irônico nesse processo da adultização é que hoje tem se levantado essa ideia de não tornar essa sexualidade prematura, quando nós estamos em uma sociedade que ensina já para uma criança que desde cedo ela pode ter um objeto de prazer. Eu tenho um desejo por aquele tipo de corpo. E você já permite que a criança se encha de hormônio, possa até mesmo chegar ao ponto de se mutilar, mas depois a gente chega e diz, não, peraí, mas está muito, muito avançado. Como assim? Existe de fato a adultização? Como que é esse processo, né? As pessoas estão criticando isso agora, mas desde antes isso já está acontecendo. Uma adultização, uma sexualização prematura, dizendo que a criança ela já tem um objeto de prazer e que ela pode se mutilar e tomar hormônio para poder se enquadrar dentro de uma realidade. Isso que o Bruno está colocando chama a nossa atenção para as consequências para a criança quando ela é
quando ela é colocada nesse processo de ser adulta antes do tempo. Quais são as consequências? Aqueles que estão nos assistindo podem estar agora se perguntando o seguinte, mas que mal há nisso? Qual é o problema que vai causar para a criança? O que a gente poderia mencionar aqui de consequências? Eu acho que pode trazer sequelas emocionais, sequelas psicológicas, lacunas que não foram cumpridas, como aquele exemplo que eu dei das crianças, né, que desde cedo são obrigadas a usar esse tipo de vestido, de roupa, de batom, e daí quando lá na pré-adolescência queria descobrir isso, já não tem, ela tem que buscar uma coisa mais forte, aí vem a questão dos vícios, das drogas, né, a questão de meninas novinhas já engravidando, porque já entra para a parte da sexualidade, da imoralidade. E fora depois, quando cresce, os exemplos que o Bruno deu de traumas psicológicos de uma pessoa que não teve infância, ou teve infância, mas não gozou como criança a sua infância. Foi privada da sua infância. E daí vai ficar um rasgo, né, na formação, no caráter, na personalidade e no comportamento dessa pessoa, né? Sem dúvida. Que são hoje os síndrome de Peter Pan, né, que não querem crescer, não é isso? Né? Não é à toa que o lugar, a casa de Michael Jackson, tinha o nome da cidade do Peter Pan, né? Então, a Terra do Nunca. Então, porque ele tinha queimado essa etapa. Por exemplo, eu já vi uma entrevista com aquele artista brasileira, Júnior Lima, né, da dupla Sandy Júnior. Ele disse, eu não tive infância. Eu fiz terapia a minha vida inteira para poder lidar com isso. Perfeito. Ele e a irmã. Então, ele disse que chegou um momento, quando eles encerraram a cadeira, que ele não aguentava mais. Ele queria saber como é ter uma vida normal. Então, são coisas que a gente percebe, principalmente na área... Acho que a área artística é o que mais vai saltando aos nossos olhos, né? Onde as pessoas elas vão descendo a ladeira, porque já foi exigido dela uma liberdade total, uma autonomia total, e a pessoa vai tendo as suas dificuldades pessoais. Até de relacionamento, como o reverendo Carlos falou, se tornam adultos infantilizados. Isso. Porque não sabe lidar com não sabe lidar com frustrações. Exato. E é uma pessoa quebrada. E isso é muito interessante. Ontem eu estava ouvindo uma psicóloga cristã falando sobre isso, e ela dizendo o seguinte, que quando uma criança ela não vive a sua infância como ela deve viver, ela vai tentar fazer isso na idade adulta. Então você vai ver muito adulto infantilizado, adulto que não sabe ouvir um não, adulto que não sabe lidar com a frustração. Por quê? Porque ele não teve a infância. A infância não foi preservada. E aí se torna um adulto infantil, um adulto que não sabe lidar com as crises, um adulto que está sempre tentando voltar àquela fase que ele não teve. Ele não viveu. Então é um aspecto emocional, uma crise terrível. psíquico, sem dúvida, terrível para ele. Eu não sei se serve como exemplo, mas eu, como sou da roça, eu sempre gosto de usar exemplos da roça. Na roça, para você criar um frango, você tem que botar o ovo lá debaixo da galinha, ele vai levar 22 dias para chocar e picar, e depois ele vai levar 8 meses a 1 ano para ele ficar no estado adulto para poder ser comido. Você traz isso para um processo de granja, o ovo ele é chocado em 24 horas, e em 2 meses o frango está pronto para comer, 2 vezes maior do que um frango caipira. Mas olha a diferença do sabor de uma carne de frango naturalmente, que passou por um processo natural de fecundação, nascimento e crescimento, para um frango de granja, porco de granja, qualquer animal de granja. Eu não sei se serve como exemplo, mas se para um animal você acelerar o processo para você ter a carne mais rápida, altera, né? Altera todo o sabor, gosto, consistência. Imagine para a formação de um ser humano, caráter, personalidade, emoções, o estrago que isso pode fazer. Muito eu não sei bom, se serve como exemplo, mas me ocorreu isso. Muito bom, muito não, bom. é um bom exemplo. Eu acho que a Bíblia nos ensina com clareza, eu acho, não tenho certeza, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Existe o tempo de você brincar, existe o tempo de você descobrir, existe o tempo de você aprender.
tudo faz parte da vida. E é interessante, você mencionou a psicologia, e é fato que quando você estuda um pouco mais, eu sou um leigo no assunto, mas aquilo que a gente lê, psicólogos ou psicanalistas dão atenção à infância. Uma anamnese não tenta descobrir o que uma pessoa construiu ao longo da sua vida. Então, essa construção ela é necessária. Você não pode antecipar fazendo o telhado de uma casa. Você tem que começar fazendo o alicerce. Exato. E isso tudo é muito preocupante. Mas quem está nos ouvindo aqui tem que pensar como isso pode ser duradouro. Como é que essas discussões podem produzir resultados duradouros. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma outra discussão, isso vai acabar, vai ficar para trás, porque não é de hoje. Não. Quando você observa algumas propagandas dos anos 80, uma famosa marca de chocolate trazia na sua embalagem uma criança, evidentemente, segurando um cigarrinho na mão. Isso daí, durante um tempo, foi tido como ok. Daí então apareceu um grupo e disse, não, isso é um absurdo, isso não pode, isso daí não deve ser feito, ok. Se encerrou, mas veja, vem uma nova onda agora, mostrando novos perigos. É por isso que a nossa busca nas escrituras, ela precisa ser a coisa mais urgente a se fazer. E quando a Bíblia fala assim, Salomão diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, de que ela deve andar. Vamos olhar para o caminho da criança, aquela fase, aquele momento. Sim. Então, ensinar a criança no caminho que ela deve andar, não no caminho que eu penso que tem que andar, né? Não é no caminho do adulto, não é no caminho daquele que já tem maturidade para entender tantas questões da vida. Agora, eu queria que a gente falasse aqui rapidamente, nós estamos caminhando aqui mais alguns minutos para encerrar o nosso programa, a gente não poderia deixar de tratar de um assunto muito importante aqui dentro do nosso tema. Que conselhos, que orientações nós podemos dar para os pais, principalmente para os pais, para não caírem nesse erro? Uma vez que 67% desse problema hoje acontece dentro do ambiente familiar, ou seja, quase 70% desse problema de adultização está acontecendo no ambiente familiar, dentro das nossas quatro paredes. E aí o pai, e até segundo o ECA, mencionado aqui pelo Carlos Henrique, os pais eles têm uma responsabilidade muito grande e principalmente nessa questão. Então, que conselhos a gente poderia dar para os pais? Numa casa desestruturada, né, onde a criança cresce sem a figura do pai, da mãe, né? Casamentos tão fragilizados hoje, isso acaba influenciando a vida da criança. Aquele ambiente que deveria ser um lugar de segurança e proteção se torna um lugar de difícil relacionamento. E quando, às vezes, os pais olham para os filhos hoje, há uma relação meio de idolatria, né? O filho é quase tratado como um pequeno rei dentro de casa. Sem dúvida nenhuma. É dentro dessa perspectiva que é muito importante voltarmos para aquilo que a palavra de Deus fala sobre a criança. Ela é um presente de Deus, é um galardão, né? O Salmo 127, 128 fala da beleza de uma família unida com filhos sendo criados. O Senhor Jesus Cristo fala, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Mas hoje o que tem acontecido muito é uma forma diferente de entregar os filhos a Moloque. Antigamente as pessoas entregavam seus filhos em sacrifício a esse tipo de divindade, quando na verdade os pais deveriam lembrar que nós entregamos nossos filhos ao Senhor dos Senhores. Sem dúvida. Dentro da perspectiva de que os nossos filhos, em última instância, eles pertencem ao Senhor, aí sim nós iremos protegê-los, amá-los e tratá-los com a dignidade dentro do contexto da idade dele, né? Respeitando esse contexto. Eu creio que para os pais que acreditam, né, na Bíblia como palavra de Deus, eu creio que alguns valores, alguns princípios devem ficar bem claros, né? Primeiro, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Segundo lugar, que dentro da história bíblica, o diabo sempre teve como alvo as crianças, né, no Velho Testamento, porque queria
né, de alguma forma pegar Jesus para que ele não nascesse, vivesse e morresse na cruz, mas sempre foi estratégia do diabo atacar a infância. Então, entender que por detrás de tudo isso, de política, de ideologias, existe uma conspiração, na minha visão, uma conspiração do próprio diabo nisso tudo, porque destruindo a infância, ele destrói a próxima geração. Sem dúvida. Eu acho que o assunto para nós que tememos o nome do Senhor, somos cristãos, e eu acredito que a maior parte daqueles que estão nos ouvindo também tem esse temor, que estão nos vendo, tem esse zelo pelo Senhor, por Deus. Existe a necessidade de instruir em casa. Não dá para terceirizar. Então, vocês falaram de coisas que são preciosas demais. E eu vou lembrar de uma que já vem sendo esquecida há muito tempo, chamada de culto doméstico. Isso. Vem sendo esquecido, não é? E assim, você precisa ter um momento que você senta com os seus filhos, você lê a Bíblia. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode começar a ler pelo Novo Testamento. Debate isso com eles, conversa com eles. Isso não vai fazer que seu filho se transforme num fanático, um legalista, nem um moralista. Isso é uma imagem, um estereótipo que foi criado pelo cristianismo. Mas vai fazer com que o seu filho, a sua filha tenha valores, princípios, que ele vai aprender em casa. Então, o elemento responsabilidade, os princípios que o Carlinhos colocou, tudo isso pode ser feito dentro do nosso lar quando a gente tem um momento para isso. A gente tem um momento para tantas coisas. Sim. Não tem o momento do almoço, da janta, e precisa ter o momento da diversão, precisa ter esse momento. Os pais têm que assumir essa responsabilidade. Você que é um pai e uma mãe cristã, está nos vendo, você que quer começar a família, você precisa colocar isso como alvo na sua vida. Perfeito. Isso é extremamente importante. Eu acrescentaria o cuidado que os pais precisam ter quando eles estão assistindo algum filme, algum programa na televisão. Os filmes, nem sempre eles respeitam isso, mas muitos dos filmes têm ali a classificação da faixa etária. Então, um filme, às vezes até um programa que é livre, é verdade. pode trazer... Pode, por que não? Pode trazer imagens, pode trazer um tipo de comportamento ou de ensino que vai afetar as nossas crianças. Claro. Então, os pais eles precisam redobrar esse cuidado quando eles estiverem assistindo algum programa que as crianças estão ali na sala de aula. Criança presta atenção. Na sala de casa, né? Na sala de casa. Isso, Eu falei sala de aula. Não tem problema, nós somos uma escola. Então, a criança... Não deixa de ser uma sala de aula, tá? Não deixa de ser. Então, os pais eles precisam redobrar a atenção. Músicas. Claro, Quantas músicas hoje estão trazendo letras com um sentido pornográfico, um sentido erótico. Apologia à violência, ao crime. A violência, ao crime. Então, os pais, eles precisam zelar por isso. Acho que é proteger, né, Judas? Exatamente. Proteger as Proteção, crianças a desse tipo de palavra-chave. ataque. Né? Proteção. Quem está lá no filme, na tela, não está preocupado com isso. Ele faz chegar na sua casa e, às vezes, coloca ali um monte de lixo e que, se você não é afetado porque já é uma pessoa adulta, madura, você tem que entender que do seu lado está sentado uma criança, tem uma esponjinha que está absorvendo tudo isso. E eu daria um outro conselho, eu já fiz isso para alguns pais, é o seguinte: não deixe a sua criança dormir fora de casa. Verdade. Com amigos. Tome cuidado. Né? Tem que tomar cuidado, porque você não está lá para acompanhar, para saber o que está sendo feito, para saber o que está sendo dito. Então, o princípio bíblico de você ensinar a criança passa por esse cuidado e essa proteção que você tem que dar. Porque senão você começa a perder progressivamente, paulatinamente os seus filhos e só vai se dar conta, às vezes, lá na adolescência. Isso. Quando você vai ver uma criança rebelde, com atitudes e comportamentos e que você vai se assustar dizendo: mas eu não criei o meu filho para isso. Bom, você não criou, mas ele foi criado pela TV, ele foi criado pelos filmes, e se você me permite falar sobre isso, da ilusão de achar que está tudo bem.
Ah, tudo bem, o meu filho vai crescer do jeito dele, a minha filha vai ter a vida dela. Nós vivemos numa teia de relacionamentos. Isso é tão evidente. Tudo que as pessoas fazem afeta a nossa vida. Então, ter uma família saudável é pensar também no futuro, da nossa própria estabilidade emocional. Sim. Da nossa própria estabilidade. Acrescentar alguma coisa aí, Bruno, Carlos? Eu creio Olha, que tá claro. Eu É queria contar uma história que uma vez eu li num livro que foi muito interessante. Uma história verídica de um pai temente a Deus e sua filhinha. Eles estavam indo para Amsterdã. E há muito tempo essa história aconteceu. E ele era relojoeiro e ele estava indo justamente para consertar um relógio lá. E quando eles desceram do trem, a menina se viu assim, bem à vontade com o pai e fez uma pergunta para ele. Pai, o que é impureza sexual? Eu imagino a situação de um pai numa hora como essa. Mas Deus deu para ele uma resposta muito interessante. Ele falou assim, minha filha, pegue a minha mala com todas as minhas ferramentas e carregue um pouco para mim. Bom, não passou 5 minutos, ela falou assim, pai, eu não aguento mais carregar essa mala. Aí ele pegou gentilmente da mão dela e falou assim, minha filha, o dia que você conseguir carregar essa mala, eu te explico o que significa impureza sexual. Boa. Não é fantástica a história? É isso aí. Porque é assim, o dia que os nossos filhos tem puderem, seu tempo. o dia que eles puderem carregar nos seus ombros o peso dessa vida que é pesada, É. então a gente ensina para eles. E não achar bonito, né? O pai não pode achar bonito, a mãe não pode achar bonito, porque agora o meu filho, olha, tem 5 aninhos, mas olha o que ele já sabe. Né? Muito bem, pessoal, e chegando aqui ao encerramento do nosso programa, do nosso podcast de hoje, onde nós tratamos aqui desse assunto extremamente importante, que é a adultização das nossas crianças. Eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe o nosso link com os seus amigos, nas suas redes sociais, com seus pais, colegas e amigos. E nós esperamos você no nosso próximo Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. E lembre-se, precisando de alguma orientação, de algum aconselhamento, você já sabe, a Capelania do Mackenzie está sempre à sua disposição. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo programa.